Boa tarde, pessoal. A gente abre mais uma mesa aqui no FLI Araxá. Com a minha presença, sou jornalista, Ana Paula Machado, membro da Academia Araxaense de Letras, e a gente vai conversar hoje com os professores Renato e Glaura sobre um assunto muito interessante, que é patrimônio histórico e literatura como produção de memória coletiva. Eu gostaria de, antes da gente começar, de eu apresentar os professores, né, dizer que logo após o professor Renato lança o seu último livro, mais recente, As Voltas que a Vida Dá. Tá? E ele está à disposição lá na Livraria Nobel. Para a gente começar o nosso bate-papo, primeiro a gente apresenta os nossos convidados. A Glaura Teixeira Nogueira Lima é nascida em Araxá, historiadora, escritora e professora aposentada do Departamento de História da UFTM. Ela é formada em História pela UNB, tem mestrado pela Unesp e doutorado na PUC São Paulo. Glaura também possui uma larga experiência nos campos de pesquisa, ensino, arquivos, museus, patrimônio cultural, gestão da memória, turismo, projetos educacionais, culturais e consultoria em história. Glaura também desenvolve pesquisas com ênfase em histórias de Minas Gerais e de Araxá, memória e identidade, cidade e patrimônio cultural. Durante anos, ela integrou o Conselho de Patrimônio Cultural de Araxá e, pela UFTM, o Conselho de Patrimônio Histórico de Uberaba. Glaura é escritora, com 4 livros publicados, além de artigos em obras coletivas, jornais, revistas especializadas e anais de congressos nacionais e internacionais de história. Ela pertence à nossa Academia Araxaense de Letras, onde ocupa a cadeira 22. Presidiu a confraria entre 2008 e 2009. E nela exerceu funções de diretoria em diferentes gestões. Da terra natal, Glaura já recebeu várias comendas por sua atuação profissional. Obrigada pela presença, Glaura. Obrigada a você, Ana Paula. Nós vamos apresentar também o professor Muniz Barreto Carvalho. Ele é geógrafo, especialista em educação e mestre em geografia, professor universitário, aposentado e escritor. Ele colaborou por 10 anos com o projeto ProLer do Triângulo Mineiro, tendo participado de iniciativas de estímulo à leitura, palestras, cursos e atividades para estudantes e professores em cidades da região. O professor Renato é membro da Academia de Letras do Triângulo Mineiro e associado à União Brasileira dos Escritores. Ele publicou os seguintes livros: A Cidade Perdida, em 1998, Crônicas Impertinentes, em 2008, Os Bichos São Gente Boa, em 2010, A Máquina de Ensinar, em 2014, Quando a Saudade é o Tempero, em 2018, Beijar na Boca Não Pode, em 2019, e Embrulha para Presente, em 2021. E hoje, né, o Renato lança aqui no FLI Araxá, logo após a nossa mesa, o mais recente livro, As Voltas que a Vida Dá, né, de 2023. A gente vai iniciar a nossa mesa pontuando algumas questões sobre o nosso tema e, em seguida, a gente abre para a participação do público. Então, eu vou começar perguntando para a Glaura como os historiadores
trabalham a temática sobre a relação entre a história, patrimônio cultural e a literatura. Boa tarde a todos vocês. Obrigada, Ana Paula, pela apresentação. Boa tarde, professor Renato. É um prazer compartilhar essa mesa com você. E obrigada a vocês, minhas amigas, que estão aqui presentes. Patrimônio e literatura, história e literatura, até certa época, ainda no século XX, não eram consideradas uma fonte histórica. A partir da segunda metade do século XX, anos 80, houve uma tendência que se constituiu na chamada vertente cultural. Até então, romancistas, cronistas, literatos, eles se dedicavam à literatura, como ainda hoje, com certeza, dentro das características literárias, né, a que eles são formados e tratam sobre o tema. E um exemplo é Machado de Assis. Se você quer conhecer a história do Rio de Janeiro, você deve ler Machado de Assis, o maior romancista, considerado o maior romancista brasileiro, exatamente porque ele fala do Rio de Janeiro, contando toda a história e com toda a sua genialidade na escrita. Enfim, enquanto literato, ele trabalha a narrativa, a ficção, o alto grau de sensibilidade, de criação e de poesia. O historiador, também um narrador de texto, ele tem que seguir certas, vamos dizer, certas linhas da escrita da história. Ou seja, o historiador, ele tem que partir de uma busca insistente de provas, ele tem que mergulhar numa pesquisa, e daí em diante ele vai escrever o seu texto, que também é uma narrativa, né? Tanto que a narrativa, antes da linha cultural, a linha da história cultural, a narrativa era tido como algo até de uma certa forma obsoleta, preconceituosa, que cabia aos literatos narrar. Mas o historiador também faz uma narrativa, né, com esses aspectos específicos da escrita. Enfim, claro que eu, como pesquisadora, escritora, eu tenho uma obra que é muito vinculada à academia, né? E dentro dessa caracterização que eu fiz da pesquisa e da escrita do historiador, claro que dentro da minha formação eu sigo essa tendência de dar maior cientificidade às histórias que eu conto nas minhas obras. Mas o historiador também ele tem que se aproximar das pessoas, ele tem que se aproximar do leitor. E, dessa forma, a minha experiência, durante muito tempo, eu tive uma coluna no Correio de Araxá, que era a Rua da Memória, e que eu tratava das ruas da cidade, mas contando também sobre a história dos personagens, dos trabalhadores, dos moradores. E ao final, eu fazia uma dedicatória desse artigo a um morador ou filho de quem denominava a rua, algo assim. E eu tenho várias... E eu tive muito retorno, tanto em jornal, quanto em artigos que eu escrevo, já escrevi a convite da Ana Paula Machado, como editora do jornal Clarim. E essa experiência aproxima o historiador. Dessa forma mais leve, com maior liberdade. O FLI Araxá vai ter uma mesa sobre liberdade e expressividade do literato, uma mesa muito interessante.
Enfim, então e também no rádio, eu já participei de programas do rádio falando sobre história. Então, isso é algo que nos aproxima muito das pessoas, através da história, da memória e da forma de escrever a história. Eu penso, pegando um gancho no que a Glaura falou, ela me remete aos tempos primitivos, em que as comunidades tinham extrema necessidade de se expressarem, né, escrevendo nas pedras, nas cavernas, né, e a gente só sabe como eles viviam através, né, dessa, o que a gente pode chamar de literatura da época. E, na minha opinião, também, a história ela é muito importante justamente pelo que a Glaura falou, porque ela documenta, ela, na verdade, ela se baseia em fatos, né? Ela é científica. Então, imagina se a gente não tem memória. Imagina se a gente não lembra da nossa infância, se a gente não lembra de como a gente viveu. E quando a gente vai embora da nossa cidade natal, e aí a gente volta para a nossa cidade natal e tem aqueles marcos que são sempre referências na memória da gente. Então, professor Renato, vamos lá. Eu te pergunto, como as questões sobre literatura e patrimônio são abordadas nas suas crônicas, né? Como eu disse, né, tem vários livros, inclusive lança um hoje. Eu gostaria que você explicasse para a gente isso, né? Como que a gente, no nosso dia a dia, faz as nossas memórias. Muito bem, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com a Ana Paula, com a Glaura, e conversando sobre esse tema tão importante que é a questão do patrimônio, a educação e a literatura. Eu já levei bastante pancada, aliás, muitas pancadas, justamente defendendo essa questão do patrimônio, em especial em Uberaba, aqui perto, quando, inclusive, a comunidade, ou parte da comunidade, quis transformar todo um bairro num bairro histórico. Não sei se a Glaura se lembra disso, estava em Uberaba nessa época. E a gente leva muita pancada nesse aspecto da defesa, da preservação do patrimônio, né? Mas, para brincar um pouquinho, a gente acaba ficando duro das pancadas, né? Quando a gente não tem memória, quando a gente esquece ou perde a memória, a gente inventa, a gente recria, né? A gente cria as memórias, né? Então, são as memórias inventadas, são as memórias criadas. Outro dia, uma pessoa me perguntou o que na minha literatura era verdade ou não era verdade. Eu disse, tudo na literatura é verdade, né? Mesmo que seja uma memória inventada. Tudo é verdade. Ora, a arte imita a vida, ora, a vida influencia a arte. As coisas estão intimamente ligadas. Ana Paula me pergunta como é que essa questão aparece nas minhas crônicas, né? Como é que é a questão? Ora, eu sou geógrafo, mas há muito tempo larguei o rigor, a rigidez da academia, para poder me dedicar mais, para poder aprender um pouquinho a questão da literatura. Eu trouxe algumas coisas aqui para destacar, porque melhor do que falar é mostrar. Nesse livro, Quando a Saudade é o Tempero, eu brinco com a questão da culinária, eu brinco com a questão das memórias ligadas aos sabores, aos gostos de infância. Então, eu destaquei aqui, quero destacar uma crônica, é um livro de crônicas, também crônicas, mas com uma ênfase maior na questão da culinária regional, da culinária do Triângulo Mineiro, em especial no Cerrado do Triângulo Mineiro, né? Renato, antes que você leia, pegando o gancho
né, é um importante patrimônio a gastronomia. Sim. E ela vem sendo reconhecida como patrimônio, ganhando espaço nesse sentido? Sim, com certeza. Tá? Nós falamos no patrimônio imaterial, né? Tem o patrimônio material, o patrimônio imaterial, e, sem dúvida, faz parte da história dos povos, da sua cultura, a questão da culinária, a questão da gastronomia. E eu fui aprendendo, ainda continuo aprendiz, a levar para a literatura essa questão, no caso aqui da culinária. Eu vou ler um trecho apenas, destaquei aqui um trecho. Né? Comida boa, que eu me recorde, era que se fazia na casa dos meus avós paternos, atividade dominada por mulheres, a começar por minha avó. Sempre existiam cozinheiras ditas de mão cheia na casa. A cozinha e as dependências correlatas, a despensa, a copa, a sala de almoço, mantinham-se em funcionamento constante. A sala de jantar era território do meu avô, local de jantares solenes, de reuniões políticas, de jantares de Natal e de fim de ano, de acontecimentos especiais, como casamentos na família, batizados, etc. Bom mesmo, no dia a dia, era começar a visita à casa dos avós pela copa e por seu armário repleto de coisas gostosas. Depois, campear uma lata de biscoitos, abrir a geladeira para beliscar um pedaço de queijo fresco, me aproximar do fogão, destampar as panelas uma a uma e correr para o telefone para avisar lá em casa que não me esperassem para o almoço. E isto quando eu me lembrava de avisar. Né? É só um trechinho, mas aqui nesse trecho estão presentes alguns elementos do espaço da casa, né? As relações existentes, relações de poder, né? E algumas comidas, né? A questão para nós, o queijo mineiro, dito mineiro, né? A lata de biscoito, as sobremesas, a familiaridade com o fogão, mesmo criança. Então, dessa maneira, eu acredito que a minha crônica, voltando à sua pergunta, e esse é apenas um exemplo, a gente pode buscar outros, vamos deixar o papo correr, mas eu acredito que, desta forma, na crônica, quando nós relatamos o cotidiano, quando nós buscamos o cotidiano mais elementar, aquilo que, às vezes, nós não prestamos atenção, e de certa forma, nós criamos um destaque, nós estamos falando do patrimônio, nós estamos transformando a crônica, né, em literatura e, de certa forma, falando de memória, falando de patrimônio. E como o sabor faz parte da nossa memória, né? Quando você disse da comida dos seus avós, eu lembrei da comida dos meus avós também, né? E, nesse ponto, eu passo a palavra para a Glaura falar também da questão da culinária, da gastronomia como um patrimônio imaterial. Glaura. Bom, antes, Ana Paula, você me dá licença, que eu gostaria de cumprimentar aqui o nosso professor Hermes Honório da Costa, presidente da Academia Araxaense de Letras, e meus queridos ex-alunos, Zé e Isa, que vieram especialmente para o FLI Araxá, meus ex-alunos da UFTM, e que estão aqui nos prestigiando. Obrigada a vocês. Bom, vamos à memória. Ana Paula, eu ouvi o professor Renato descrever a casa da avó dele, eu também, assim como você, me lembrei da casa dos meus avós, da cozinha, minha avó, com todas as relações de sociabilidade dentro da cozinha,
as relações familiares, aqueles momentos vividos em torno de uma mesa. Realmente, a culinária, a gastronomia, é um patrimônio imaterial. Assim como a literatura, há cerca de 30 anos, não era considerada uma fonte histórica, e hoje é, a gastronomia e, por desdobramento, o patrimônio cultural, já que a gastronomia é um patrimônio imaterial, ou seja, aquilo que não é construído, que não é edificado, mas que ele trata de modos de fazer, né? Ou seja, o que o professor Renato disse, as mulheres da minha família, assim como as minhas, e acredito que a sua, de todos nós, até certa altura, né? Porque isso é uma questão geracional também, minha geração já não é de mão cheia, mas quando ele diz isso, ele vai tratar exatamente dessas relações que existiam, as hierarquias dentro de uma cozinha, nossos hábitos alimentares. O patrimônio imaterial é esse, são os modos de fazer e são os sabores, os odores, o imaginário, aquilo que fica na nossa lembrança, que são nossas avós, nossas mães e nossas tias. Então, tudo isso é uma memória, né? E aí ela se diferencia da história, uma vez que a memória é o passado presentificado. E quando a gente fala de memória, nós temos que considerar que existem lembranças e esquecimentos. Com certeza, né, nas nossas memórias, nós vamos registrar aquilo que ficou mais rígido, que nos chamou mais atenção naquele momento. Com certeza, outros familiares do professor Renato se lembram de outras coisas. Se eles forem escrever sobre a casa da avó, a memória deles ficou atenta a outros detalhes. Então, a memória é um patrimônio, ela faz parte, né, também do patrimônio histórico, e quando ela trata do espaço urbano ou do espaço rural, dentro dos nossos municípios, da nossa região, é o que a gente chama memória coletiva. E essa memória vai ser aquela memória que será musealizada, ou seja, aquilo que nós vamos observar nos museus das nossas cidades, nós vamos observar nas praças, e em todos os momentos, inclusive dentro das nossas famílias, quando nós vamos conversar e vamos trocar lembranças. Vou apimentar um pouquinho a nossa conversa, né, porque a gente está falando de patrimônio, né, que leva literatura, que leva educação, né, e que o que a gente aprende sobre isso fica na nossa memória e nos traz a importância, né, do nosso passado, do nosso presente, como é que a gente vai ver o futuro. Mas a gente vê que essa percepção, ainda tratando genericamente da coletividade, ela ainda é muito pequena, né? A gente vê o esforço de quem zela pelo patrimônio, né, de preservar o que ainda resta, né? E a gente tem exemplos disso aqui em Araxá, em Uberaba, em todas as cidades. E num contexto mundial, eu já vejo que é diferente, né? A gente cita, por exemplo, a Espanha, Portugal, né, que já usa a cultura, o patrimônio, né, para transformar a sociedade. Eu queria, como a última pergunta, para a gente abrir aqui a participação do pessoal, que você, Renato e Glaura, né, fique à vontade para ver quem quer falar primeiro, avalia como que a gente pode avançar, né, nessa questão, porque a maioria do pessoal é pelo progresso só, né, e esquece da importância da memória. Essa é a minha última pergunta, para depois a gente abrir aí a participação. Pois não, Vitória? Deixa eu só me intrometer aqui um pouquinho para complementar.
né? À medida que a Glaura falou, nós temos, por exemplo, em Minas, o pão de queijo, né? Como fazendo parte do patrimônio. O Brasil tem vários alimentos já como patrimônio, falando em apimentar, o acarajé, o chamado, em alguns lugares, em alguns estados, é chamado bolo de rolo, em outros lugares é chamado rocambole, né? Aqui é rocambole. Enfim, o Brasil tem vários alimentos, né, típicos, já tombados como patrimônio, já considerados como patrimônio. Mas essa questão do patrimônio, eu vejo, Ana Paula, como uma questão bastante complicada, eu vejo como uma questão complexa, tá? Principalmente com relação ao patrimônio material, e aqui eu me refiro em especial ao patrimônio arquitetônico e ao patrimônio ambiental, né? A compreensão da importância da preservação do patrimônio não é vista de forma homogênea, não é vista de forma igual por toda a sociedade. Daí eu vejo, vamos ver se a Glaura, eu tenho a impressão que pode complementar nisso também, muitos conflitos que se colocam entre aqueles que acham importante preservar a memória, afinal, e aqueles que não veem o menor sentido na preservação, né? Então, o conflito se estabelece. Eu vejo que, às vezes, determinados imóveis são derrubados da noite para o dia, e geralmente à noite, exatamente para impedir que o poder público tome alguma providência ou faça alguma ação no sentido de evitar, né, a preservação. Eu vejo que falta duas coisas em especial. Falta diálogo com a comunidade. Quer dizer, é preciso que se faça um trabalho de convencimento com toda a sociedade, porque geralmente o proprietário do imóvel, se for um imóvel particular, ele se sente preterido, ele se sente prejudicado, mas ele não sabe, inclusive, que aquele imóvel pode ser valorizado, né? Ele pode ser utilizado, se for bem colocado, dentro de um projeto arquitetônico, pode até valorizar uma futura construção, se uma fachada for preservada, se o interior for preservado. Enfim, eu acho que às vezes falta o diálogo, né, com a comunidade, inclusive para poder explicar essa questão da importância do patrimônio. E, mais ou menos, a mesma coisa se coloca em relação ao patrimônio chamado ambiental, né? Então, essa é uma questão muito cara para mim, porque, como geógrafo, eu atuei em diversas ocasiões na questão da definição de áreas de patrimônio, de preservação, áreas de proteção ambiental, e nem sempre a pessoa consegue entender que, às vezes, é a água que está em jogo, é a água que a gente bebe que está em jogo, é o ar que a gente respira, né? Então, eu acredito que seria muito importante levar isso. Eu sei que o tempo Eu vou ter que te interromper, Renato, porque a gente só tem 10 minutos, eu ainda tenho que abrir para a plateia. Né? Então, eu vou... Glaura, rapidamente, por favor. Com o professor Renato, que esse tema é de imensa complexidade e, realmente, patrimônio histórico e patrimônio ambiental, patrimônio cultural, todos eles fazem parte de temas do nosso dia a dia e que nós temos muitos conflitos, muitos problemas para lidar com eles. Se pensarmos que a criação do IPHAN, que é o Instituto Nacional de Patrimônio Histórico, ele é de 1937, acho que nós avançamos muito pouco. A partir do final do século XX, anos 80, abertura política, essas questões começaram a ser discutidas e analisadas e questionadas. Bom, eu costumo dizer, em relação ao patrimônio arquitetônico, que nós temos que andar pela cidade, pelas nossas cidades ou qualquer outra cidade, com olhares de observador atento. Temos que observar todos os sinais
da história do nosso lugar, da nossa cidade, que estão aí, ó, à vista para quem sabe ler, enxergar, questionar. Enfim, se nós... Eu acredito que a questão, o professor Renato fala do diálogo. Eu acho que antes do diálogo é preciso conhecer, daí andar pelas ruas da cidade como um observador, né, como um flaner, para lembrar os franceses que a gente anda pelas ruas das nossas cidades observando tudo. Primeiro nós temos que conhecer, depois valorizar, depois preservar. Se eu não conheço, eu não valorizo. Se eu não valorizo, eu não preservo. E isso vale para nós, cidadãos e cidadãs comuns, vale para estudantes, vale para os educadores, mas vale também para os empreendedores urbanos que não conhecem, não valorizam, por isso eles não preservam, e vale também para os nossos gestores públicos, que da mesma forma não conhecem, não valorizam, não preservam. Eu acho, e aí sim, é através da educação, que eu acredito que as novas gerações já estão conscientes através dos conteúdos que eles veem na sala de aula, todas essas questões hoje para nós polêmicas, para a educação infantil, tanto pública quanto particular, já é um tema do dia a dia que eles discutem com muita tranquilidade, com muita clareza. Então, eu acredito que é geracional. Eu acho que nós temos que aguardar um pouco o futuro e sonhar com ele. Eu confio nas próximas gerações, né? Eu confio plenamente, eu sou otimista, né? Embora muito devagar ainda, né? Como você mesmo diz, a gente vislumbra uma certa consciência, né? Atualmente, bem diferente da de 50 anos atrás, por exemplo, né? Quando ninguém respeitava o meio ambiente, quando era bonito fumar, né? E outros conceitos errados que nós já deixamos para trás. E, da mesma forma, eu acho que essa questão de valorizar o nosso patrimônio, a nossa cultura, né, tá num crescente. Né? Ainda falta muito, mas a gente começou a caminhar. Nós temos que correr antes que não sobre mais nada, não reste mais nada das nossas cidades. Nossos prefeitos, principalmente, têm que conhecer. Gente, eu queria pedir desculpa para vocês, eu sei que foi difícil nos ouvir com som alto, né? Mas eu acho que valeu a nossa conversa e eu queria abrir para a participação do público, né? Quem quiser fazer questionamentos, a gente ainda tem uns minutinhos, por favor. Boa tarde. Boa tarde, prazer estar aqui, alegria de te escutar, Glaura. Boa tarde, professor Renato. Eu sou Zé Rezende, sou de Uberaba, sou superintendente do Arquivo Público de Uberaba. É uma alegria realmente escutar vocês falar sobre o nosso patrimônio. Deu água na boca quando falou do queijo, do pão de queijo, mas eu queria abordar a questão do patrimônio material especificamente. Eu acho que enquanto a gente não conhece, não valoriza, existe sempre a possibilidade da destruição. E a pressão do capital é muito grande. Em Uberaba estamos vivendo uma crise nesse momento específico. Se derruba, se não derruba os imóveis inventariados, ainda não tombados. Nas discussões internas da prefeitura, o advogado Marco Túlio Reis fez uma proposta, e eu queria saber a opinião de vocês sobre a proposta dele. Ele pensa que se deve criar a figura do patrimônio virtual. Um advogado político que pensa isso. O que seria o patrimônio imaterial? Se liberaria o imóvel a ser derrubado, demolido, dar uma outra finalidade ao imóvel, desde que se fizesse um levantamento multidisciplinar, com historiadores, arquitetos, geógrafos, contando toda a história, todo o procedimento, todo o entorno, a questão cultural também do imóvel, desse imóvel. Também se colocaria uma placa, qual fosse o empreendimento, com QR Code, onde seria levado para uma página na internet com todas as informações do imóvel. Se alguém estivesse passando por ali, tivesse a curiosidade sobre aquele imóvel, ele batia o celular ali e levaria para lá. E também a intenção é a criação de um museu com todo esse patrimônio lá no museu exposto de alguma maneira. Queria saber a opinião de vocês sobre isso, por favor.
Obrigado pela oportunidade. Ficar à vontade. Zé, agradeço a pergunta, ótima, e até porque eu desconheço esse projeto. E eu só queria esclarecer uma coisa. Ele libera a demolição desde que seja feita uma reconstituição histórica virtualmente. Sim, eu acho que todos os nossos prédios, todos os nossos monumentos, todos os nossos marcos de memória já deviam estar assim. E isso não substitui a presença física do imóvel. Eu sou contra a demolição, embora acredito, como você até falou, da questão do mercado, o professor Renato também levantou, que é crucial essa questão na preservação do patrimônio histórico, que as pessoas, na madrugada, quando antes era só na Avenida Paulista, em São Paulo, agora já é pelo Brasil inteiro e no interior do país, eu acho que isso já deveria estar. Todos os imóveis com as placas de referências e de informações sobre a história. Tá? Eu não concordo com essa proposta. Professor. Eu acho que a gente poderia ficar falando aqui sobre isso muito tempo. 2 minutos, professor. Menos do que 10 minutos. Seria o mesmo que nós pegássemos o pão de queijo, filmássemos, colocássemos, tirássemos... Perfeito, ótima comparação. O cheiro do pão de queijo, né? O sabor do pão de queijo. No museu eu senti o cheiro. Não. Então, é a mesma coisa. Considerando que o imóvel não é só o prédio em si, mas tem a técnica construtiva que foi usada na época, tá? Isso é fundamental. Tem o contexto do imóvel, tem um histórico, quem morou ali, o que é que aconteceu, a paisagem, o local em que ele está. Enfim, eu acho que o inventário digital, acho fundamental, como disse a Glaura, é fundamental, já devia estar sendo feito, se é que não está. Né? Agora, a demolição, a substituição, eu acho que isso é um contrassenso. Tá? Realmente um contrassenso. Só queria contribuir rapidamente que Araxá precisa urgentemente de um arquivo público. A gente, com toda essa cultura, nós não temos um arquivo público. Eu acho que isso devia ser uma bandeira, viu, vereadora Leni? Porque a nossa memória está indo embora até para Belo Horizonte. Sim, muito nós obrigada. Temos um arquivo há 37 anos, mas que compõe a Fundação Cultural Calmon Barreto. E, ao longo dessas décadas, ele vem sendo esquecido, dia após dia, administração após administração. Então, é possível resolver. Se a Fundação Calmon Barreto não quer assumir essa parte dos arquivos, que também é patrimônio material, né? Os documentos são palpáveis, são materiais, então, que se cria alternativas na cidade. E que na Europa já existe esse consenso que se preserve as fachadas, possa fazer o que você quiser da fachada para dentro, mas as fachadas preservadas vão preservar a paisagem urbana, a memória, que é o que mais importante. Então, você vai na Espanha, por exemplo, você entra num hotel... Você acha que você está entrando num castelo, numa de 1.500. Já tem isso. E aí é tudo moderno. Você se hospeda na modernidade e vivencia a memória do passado. Isso já acontece no exterior. Eu acho que deveria acontecer aqui, pelo menos a fachada. É um meio termo. Alguém mais quer fazer pergunta? Leni, por favor. A última, por favor. É porque ela já tinha pedido antes. Rapidinho aqui. A gente entrou com atraso também. Eu vou ser bem rápida. O debate me lembrou um texto, uma obra do Hayden White, vocês devem conhecer, Trópicos do Discurso, ironicamente é Trópicos, que é a linha de limite, em que ele fala que a literatura é um artefato histórico e que a história é um artefato literário. Ficou bem evidente aqui, né, a capacidade que a literatura tem de ser um artefato histórico muito precioso. Eu já citei isso aqui, vou citar mais uma vez. Tudo que eu sei me veio pela literatura. Tudo que eu sei.
Me veio pela literatura por causa das obras, você vai lendo e você vai atrás de outras coisas. Outra coisa também que eu queria comentar é que, em 1944, Jorge Luiz Borges publica uma obra. Olha, nós estávamos em plena Guerra Mundial, e esse cara, preocupado com a memória, porque a guerra, não existe uma coisa que prejudica mais a memória da estrutura de um povo do que a guerra, ele escreve um texto famoso chamado Funes el Memorioso, em que conta a história de um cara que cai do cavalo, bate a cabeça numa pedra e nunca mais ele consegue esquecer nada. E o maior tormento da vida dele é não conseguir esquecer nada. E que, na verdade, o bom da memória é que a memória não é a lembrança todo o tempo. É a lembrança que se busca pela memória. Por isso é importante preservar. E se a literatura é um instrumento de preservação dessa memória como um artefato histórico, né, eu acho que está no lugar certo a questão da discussão que foi feita aqui. Na verdade, eu ia fazer uma pergunta, mas ele acabou fazendo uma pergunta muito próxima da que eu queria, que é porque, em 2021, quando eu assumi como vereadora, eu me preocupei porque já tinha 13 anos que nós não fazíamos o plano diretor e o nosso patrimônio local sendo depredado. Eu não sou daqui, mas o que eu vi em 2008 não é mais a cidade que eu vi quando eu cheguei aqui. Leni, só desculpa. rapidamente. Sim, então, vou pedir para você encerrar. A pergunta que eu ia fazer, porque a minha sugestão no plano diretor é que todos os imóveis de Araxá, tombados, patrimoniados ou até estruturados para serem patrimoniados, que eles sejam todos registrados em arquivos para a memória, para que todo mundo tenha. E a outra parte da lei é que aqueles que inevitavelmente terão de ser demolidos, como é o caso da pensão Tormin, que não tem mais recurso, que a fachada seja preservada e o que está lá dentro seja guardado como memória, que seja do jeito que está, mas que fique um registro para a gente. Tá? Muito obrigada, porque ele fez a minha pergunta. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, em nome do FLI Araxá, da Academia Araxaense de Letras, da Academia Araxaense do Triângulo Mineiro, né? De Letras do Triângulo Mineiro, Academia Araxaense. Obrigada. E lembrar que agora, em seguida, lá na Livraria Nobel, da Thalita, o professor vai autografar esse último livro dele, As Voltas que a Vida Dá. Eu já estou curiosa, né? Então, está à disposição lá na Nobel. Muito obrigada a todos vocês. Muito obrigado, obrigada, pessoal. muito obrigada.